Estou hoje com este robozinho muito bonitinho da VAP, o modelo W100, e hoje eu vim te contar tudo sobre ele. Será que esse robozinho pequenininho, um dos mais baratos do mercado, se não me engano, vai te atender? Será que ele funciona bem? Será que vale a pena você investir em um robô baratinho como esse, que seria um robô de entrada? Ou é melhor você esperar e investir num melhor? Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu recebi esse robozinho da VAP para testar e contar para vocês quais são as minhas impressões sobre esse robozinho. Eu tô chamando ele de pequenininho, gente, porque eu tenho um modelo maior, que ele é bem maior, assim. E esse aqui, gente, ele é pitituco. Eu achei ele muito bonitinho. E hoje eu vou contar todas as minhas impressões sobre esse robô. Então, se você está pesquisando e querendo comprar um robô aspirador de entrada, vem conhecer o W100 da VAP. Antes de começar assim a discorrer sobre as minhas impressões sobre esse robô, eu peguei opiniões de outros usuários, porque como eu tenho um robô mais avançado, a minha opinião fica meio tendenciosa, porque eu não consigo deixar de comparar com o robô que eu tenho, que é um modelo da Xiaomi, que ele faz mapeamento e ele é um robô bem mais completo. Esse é um modelo mais simples, mas pasmem vocês, a maioria dos usuários avaliou que esse robô é maravilhoso no dia a dia. Eu vou contar várias funcionalidades dele para você e uns testes básicos que eu fiz e realmente eu não coloquei ele para uso, não fiquei um tempo usando ele para dizer. Só que eu vou colocar aqui, gente, um link de avaliações dos usuários desse produto que estava anunciado lá no Mercado Livre. Eu entrei lá nas avaliações e vocês leiam lá, porque os usuários são encantados com esse robô. Então eu vou partir do quesito que no dia a dia esse robô funciona para muita gente. E como eu já dei o spoiler aí para vocês, ele é um robô muito simples, ele não tem um mapeamento, que é aquela função que ele reconhece todo o seu ambiente, vai limpando de uma forma inteligente. Eu diria que ele é um bebê robô. Ele é um robô que está aprendendo a limpar a casa. E aí você tem um robô intermediário, que são aqueles que já voltam direto para a base para carregar, aqueles que têm algumas funções que você consegue mandar ele fazer, tipo girar em volta do cômodo, limpar em zigue-zague, limpar em espiral. E tem os robôs adultos, que é o que eu tenho aqui, o da Xiaomi, que ele já faz o mapeamento, desenha a planta da sua casa, você consegue mandar ele exatamente onde você quer limpar. E o que eu tenho de mais importante para dizer para vocês nesse vídeo, antes de discorrer sobre esse robô, é que entre um robô bebê e um robô adolescente, que seria o intermediário, sem dúvida eu ficaria com o robô bebê. Como um robô bebê, você tem que imaginar que você tem que ficar ali tomando conta dele. Se você deixar ele sozinho em casa, ele não vai ficar. Não é um robô adulto que fica sozinho, limpa a sua casa, faz tudo. Você tem que estar ali com supervisão, por isso que eu falo que ele é um baby robô. Tem que ficar ali olhando, cercando para ele não sair, não fazer besteira, tirar tudo do chão. Pensa que ele é um bebê robô e aí você vai se dar muito bem com ele. Ao contrário do robô adolescente, que é a categoria intermediária, ele diz que vai fazer as coisas e não faz nada, faz a maior confusão. Ele diz que não vai respeitar a barreira e não respeita. Ele faz uma confusão na sua casa. Então vai entre o robô bebê e o robô adulto. Não pega o robô adolescente. Então esse robô aqui, apesar dele não ter todas essas funções, pelo custo dele, eu acho que ele vale muito mais a pena. Esse robozinho aqui, o que ele vai fazer? Ele vai aspirar a sua casa muito bem. Ele se diz ter 3 funções também. Aquela função de contornar os cantos, aquela função de espiral e uma que ele vai e vem meio aleatório. Só que você não consegue programar essas funções. Ele vai fazendo sozinho, ali meio da cabeça dele. Ele é um aprendiz de robô, ele está aprendendo a limpar. Ele realmente não tem uma inteligência. E eu acho que pelo custo dele, ele vale a pena, ele compensa, ele é um robozinho, é um aspirador passando na sua casa. Eu já vou mostrar toda a anatomia dele para vocês entenderem. Ele não tem escova rotativa por baixo, mas ele tem 2 vassourinhas ali que giram e ajudam muito. E ele aspira muito bem, esse robô, ele me surpreendeu, ele realmente pega a sujeira, só que ele peca no quesito inteligência, porque ele é um baby robô, ele está aprendendo ainda a limpar. Uma coisa que esse robô tem, que eu acho assim que
desconsiderável, ele tem um mopzinho, que eles falam que é uma função mop, mas na verdade é um paninho que você cola aqui. E a maioria dos usuários também concorda que esse paninho solta, ele não solta água, é só um paninho que ele arrasta. Quando ele vai em tapete, ele enrosca com esse paninho, então assim, não levaria isso em consideração. E agora vamos para a anatomia desse baby robô, muito gracinha, ele é pequenininho, bonitinho, super simples, uma engenharia super simples, uma estrutura simples, mas bem acabada. E eu acho que é por isso que ele vale a pena o investimento. Então, bora conhecer esse aspirador gracinha. Eu gostei muito do tamanho dele, ele é pequenininho, mas a altura dele é uma altura normal. Ele vai entrar embaixo de algumas camas, mas não entra embaixo do sofá, assim, precisaria ser muito mais fininho, a não ser que seu sofá seja alto. Eu gostei muito dessa construção dele, ele é todo em preto, só que esse preto aí marca um pouco os dedos na hora que você pega, ele fica um pouco manchado. A tampinha para abrir o reservatório de sujeira, ela sai na mão. Ela é encaixada, não é difícil de tirar, mas não é uma tampinha que abre, é uma tampinha que sai. E o reservatório é esse branquinho, ó, você consegue ver a boquinha dele ali embaixo. Eu achei ele um pouco difícil de tirar, eu achei mais fácil empurrar ele por baixo, que aí ele desprende e sai. Ele fica bem encaixadinho, não é um reservatório grande, mas tem um tamanho ok. E ele também eu achei bem interessante que ele tem um filtro dentro, essa aí é a boquinha que chupa a sujeira por baixo. O mecanismo todo em si do robô é bem simples, essa boquinha chupa a sujeira e ela vai para esse reservatório. Tem um filtro na tampa que eu achei que ele pegou bem a sujeira. Todas as vezes que eu passei esse robozinho em casa, minha casa já estava limpa, já tinha sido aspirada pelo meu outro robô. E olha só, ele encontrou pelo ainda e sujeira. E eu usei ele por pouco tempo. E o que eu vi de todos os usuários é que em relação à sucção, à limpeza, ele puxa muito bem. E eu achei também, fiquei com essa impressão, apesar de eu ter testado pouco. E olha só, retirando o filtro, você vê o buraco lá embaixo, que é por onde ele puxa a sujeira. Modelos mais avançados de robô têm uma escova rotativa embaixo. E ele não, ele é o buraco direto ali que vai chupar a sujeira para esse reservatório. É uma construção simples, mas é muito eficiente. Vamos olhar um pouquinho mais de perto esse robô para vocês verem onde carrega. Esse buraquinho aí é onde você enfia o plug que vai na tomada. Ele não tem uma base carregadora. Ele tem também 2 LEDs que avisam se a bateria está acabando ou conforme você está carregando. O botão de liga-desliga é um botão físico, é um interruptorzinho. Você liga ou desliga e o seu robô sai funcionando, bem simples. E agora vamos dar uma olhada por baixo desse robô. Ele tem 2 vassourinhas rotativas que são bem grandes e elas ó, já vão girando e jogando a sujeira para o buraquinho que faz a sucção. Essas alavanquinhas que eu tô mostrando, eu não descobri para que servem. Ele tem 3 embaixo e ela tem 3 níveis de posição, que eu imagino que regule a questão do anti-choque, ali, o para-choque que ele tem, mas não sei, não entendi direito para que serve. E aí, mais uma vez, vocês veem o buraco ali da sucção que dá bem no final das vassourinhas. Então, dá para ver que o mecanismo é simples. A vassourinha vai jogando a sujeira para esse buraco e a sujeira vai entrando. Simples, porém, funciona muito bem. A rodinha ali que eu mostrei menor é para direcionar e essas rodinhas maiores, ó, tá vendo que ela tem tipo um amortecedor que ajuda ele a subir degraus pequenos, como tapetes, por exemplo. Esse robô tem um sensor anti-queda, ele não vai cair de obstáculos. E essa portinha que eu abri é onde fica a bateria. Essa bateria veio fora do robô, então não sei, imagino que talvez dê para substituir, apesar de eu não ter encontrado peças de reposição para esse robô. Esse é o plug da tomada, um plug bem simples, tipo um carregador mesmo com uma fonte que você liga naquele buraquinho ali de cima do robô e coloca para carregar na tomada. Muito simples, mas também muito eficiente. Esse robô é leve, para você erguer, carregar ele é muito fácil, ele tem um peso bem bacana. E o meu já tá aí carregando, tá vendo? Fica piscando o LEDzinho ali verdinho, indicando que ele tá carregando. Quando o LED fica parado, quer dizer que ele já está carregado. E na hora que ele estiver sendo usado, se o LED ficar vermelho, quer dizer que a pilha acabou.
E tá aí o robozinho funcionando. Ele vai batendo nas coisas e virando. Ele não tem um mecanismo assim inteligente que faça ele saber o que ele tá fazendo, mas é como se você tivesse um aspirador acoplado num carrinho de bate-bate, então acaba sendo funcional. Em relação ao ruído, eu não achei ele muito barulhento. O barulho dele é grave, não é aqueles estridentes, então achei super ok. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente continua conversando. E a gente se vê nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau, tchau.